Salve, salve galera, eu sou Denis Bofarin, seja muito bem-vindo a este canal. Para começar nosso estudo neste vídeo, eu gostaria de ler dois versículos que está lá em Lucas capítulo 18, versículos 7 e 8, que serão a base de toda a nossa história, de todo o nosso estudo contado aqui nesse vídeo. Bom, então vamos lá para Lucas capítulo 18, versículos 7 e 8. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Bom, então esse foi o versículo 7, e aí diz que Deus, é uma pergunta, Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam de dia e de noite? Lembrando que nessa passagem, Jesus não tinha sido crucificado ainda, foi antes da crucificação de Cristo, e ali já havia alguns escolhidos que clamavam de dia e de noite por justiça. Mas quem são esses escolhidos? Que provavelmente naquele momento já estavam mortos, antes mesmo da cruz de Cristo. Vamos lá ao versículo 8. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Então, olha aí, o versículo 8 já diz que depressa lhes será feita justiça. Mas quando vier o Filho do Homem, será que haverá fé na terra? Será que ele encontrará fé na terra? Então agora vamos lá para 1 Crônicas, capítulo 16, versículos do 16 ao 22. Da aliança que fez com Abraão e do seu juramento a Isaque, o que também a Jacó confirmou por estatuto e a Israel por aliança eterna, dizendo: a ti te darei a terra de Canaã, quinhão da vossa herança, quando eram poucos homens em número, sim, muito poucos, e estrangeiros nela, quando andavam de nação em nação e de um reino para o outro. A ninguém permitiu que os oprimisse, e por amor deles repreendeu reis, dizendo: não toqueis os meus ungidos, e aos meus profetas não façais mal. Bom, então será que esses escolhidos que já estavam mortos naquela época em que Cristo disse, seriam os profetas, esses ungidos? Olha só essa mesma passagem em Salmos 105, versículos do 9 ao 15. A qual aliança fez com Abraão e seu juramento a Isaque, e confirmou ao mesmo a Jacó por lei, e a Israel por aliança eterna, dizendo: a ti darei a terra de Canaã, a região da vossa herança, quando eram poucos homens em número, sim, muito poucos, e estrangeiros nela, quando andavam de nação em nação e de um reino para o outro povo. Não permitiu a ninguém que os oprimisse, e por amor deles repreendeu a reis, dizendo: não toqueis os meus ungidos, e não maltrateis os meus profetas. Agora é que vai começar a ficar muito interessante. Vamos lá para Isaías, capítulo 1, versículos do 14 ao 21. As vossas luas novas e as vossas solenidades, a minha alma os odeia. Já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer. Por isso, quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos. E ainda que multipliqueis as vossas orações, não as ouvirei, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos, de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, procurai o que é justo, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Vinde e então raciocinemos juntos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiserdes e obedecerdes, comereis o bem desta terra, mas se recusardes e fordes rebelde, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse, como se fez prostituta a cidade fiel, ela que estava cheia de retidão, a justiça habitava nela, mas agora homicidas. Então aí o próprio Deus ele está falando de Israel, dos judeus, o povo escolhido dele. Em Isaías ainda, capítulo 46, versículos do 10 ao 13. Que anuncio o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho será firme, e farei toda a minha vontade.
que chamo a ave de rapina desde o oriente, e de uma terra remota o homem do meu conselho, porque assim o disse, e assim o farei vir, eu o firmei e também o farei. Ouvi-me, ó duros de coração, os que estáis longe da justiça. Faço chegar a minha justiça e não estará ao longe, e a minha salvação não tardará, mas estabelecerei em Sião a salvação e em Israel a minha glória. Olha só o que diz agora lá em Romanos capítulo 10, versículos do 16 ao 21. Mas nem todos têm obedecido ao Evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles e as suas palavras até os confins do mundo. Mas digo, porventura Israel não o soube? Primeiramente diz Moisés, eu vos porei em ciúmes com aqueles que não são povo, com gente insensata, vos provocarei a ira. E Isaías ousadamente diz, fui achado pelos que não me buscavam, fui manifestado aos que por mim não perguntavam, mas para Israel diz, todo o dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Então Israel foi um povo rebelde e contradizente. Por este motivo foi que Jesus veio e falou essas palavras em Mateus capítulo 10, versículos 33 e 34. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai, que estás no céu. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Justamente por esse motivo Jesus veio trazer espada ao povo de Israel. Em Mateus, capítulo 21, versículos do 42 ao 45, diz assim, Disse-lhe Jesus, nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça da esquina. Pelo Senhor foi feito isto, e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê os seus frutos. E quem cair sobre esta pedra, despedaçar-se-á. E aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. E os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas palavras, entenderam que falavam deles, e pretendendo prendê-lo, recearam o povo porquanto o tinham por profeta. Então tá, mas quando então Jesus trouxe espada para o povo de Israel? Vamos ver em Mateus, capítulo 25, versículos 31 e 32. E quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Bom, vamos prestar muita atenção. Quando ele vier com os santos anjos, ele se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta os bodes às ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Mas aí é a vinda do Senhor, aí não está falando que é só para Israel. Bom, então vamos lá para capítulo 19, ainda de Mateus, versículos 28. E Jesus disse-lhes, em verdade vos digo que vós que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Então esses 12 são os apóstolos. Jesus falou que quando ele vir sentar no trono da sua glória, os 12 apóstolos também sentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Apocalipse capítulo 20, versículo 4. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pelas palavras de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então aí vemos que ali
fala que deu o poder de julgar, aqueles que deu o poder de julgar. Os apóstolos foi que receberam o poder de julgar. Então eles julgaram aqueles que foram degolados, aqueles que já estavam mortos e que reinaram com Cristo durante os 1000 anos. Então significa que esses 1000 anos foi antes da vinda de Cristo. Lucas capítulo 11, versículos do 28 ao 32. Mas ele disse: antes bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. E ajuntando-se a multidão começou a dizer: maligna é esta geração, ela pede um sinal, e não lhe será dado o sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Porquanto assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, assim o Filho do Homem será também para esta geração. A rainha do sul se levantará no juízo com os homens desta geração e os condenará, pois dos confins da terra veio a ouvir a sabedoria de Salomão, e eis aqui está quem é maior do que Salomão. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, pois se converteram com a pregação de Jonas, e eis aqui quem é maior do que Jonas. Mateus 12, do 36 ao 42. Mas eu vos digo que, de toda a palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo, porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Então alguns dos escribas e dos fariseus responderam dizendo: mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Mas ele lhes respondeu e disse: uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe dará outro sinal senão o sinal do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no coração da terra. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Eis aqui está quem é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e eis aqui está quem é maior do que Salomão. Então essas passagens acabaram de deixar muito claro que o dia do juízo, a vinda do Senhor, é para a condenação daquela geração que rejeitou o próprio Messias, que rejeitou Jesus. Esse seria o julgamento que os 12 apóstolos fariam, é o julgamento da tribo de Israel. Vamos lá em Mateus capítulo 23, versículos do 29 ao 37. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que edificais os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos, e dizeis: se existíssemos no tempo de nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. Assim vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais, serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até ao sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre esta geração. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu juntar os teus filhos como galinha junta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quisestes. Então olha só, aqueles escolhidos que nós lemos lá nos primeiros versículos lá em Lucas, são os profetas, são aqueles ungidos escolhidos lá no começo, que a própria Israel, que o próprio povo escolhido de Deus mataram. Vamos lá para Apocalipse capítulo 6, versículos do 9 ao 11.
E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgais e vingais o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completassem o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos, como eles foram. Apocalipse ainda, capítulo 11, versículo 18. E iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, e a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. Então olha só, aqueles escolhidos eram os profetas que foram mortos pelo próprio povo de Israel, pelo próprio povo de Deus. Vamos lá para João, capítulo 16, versículos do 8 ao 11. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. O príncipe deste mundo já está julgado. Como vimos, o príncipe deste mundo é o pecado que foi condenado na carne, que tem o poder da morte. Vamos continuar esse mesmo capítulo do 16 ao 22. Um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, porquanto vou para o Pai. Então alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros: Que é isto que nos diz? Um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, e porquanto vou para o Pai? Diziam, pois, que quer dizer isto, um pouco? Não sabemos o que diz. Conheceu, pois, Jesus que o queriam interrogar, e disse-lhes: Indagais entre vós acerca disto que disse? Um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis? Na verdade vos digo que vós chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora. Mas depois de ter dado à luz, a criança já não se lembra da aflição, pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. Assim também vós, agora na verdade, tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vô-la tirará. Então aí Jesus ele queria dizer que os apóstolos eles seriam perseguidos, por isso a tristeza. E quando eles fossem mortos, o espírito deles que já receberam o Espírito Santo e foi transformado, quando eles morreram, o espírito deles foram arrebatados para o Senhor. E lá eles começaram a reinar com Cristo. Bom, podemos saber pela história que logo depois da morte os apóstolos então passaram por perseguições. Paulo morreu decapitado, Pedro crucificado de ponta cabeça, sendo o último o apóstolo João, que morreu bem depois deles. 1 Coríntios 15, versículos do 21 ao 26. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo, mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império de toda a potestade e força, porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Bom, essa morte é a morte do corpo, o corpo físico, porque o pecado ele foi condenado na carne. Essa carne então vai voltar ao pó, e quando ela voltar ao pó, o espírito ele vai ser arrebatado, onde ele vai viver a vida eterna. Então ele não vai morrer mais, ele vai viver eternamente.
Ao contrário daqueles que morreram antes da cruz, pois aqueles que morreram antes da cruz, inclusive as tribos de Israel, aqueles que não receberam o Espírito, a alma vivente deles volta para Deus e lá fica aguardando até o dia do juízo. Diferente depois que Jesus morreu na cruz. Jesus morreu na cruz para nos dar a salvação. Então todo aquele que crê que ele ressuscitou para nos dar a salvação, recebe o Espírito, o Consolador, a qual transforma o espírito da pessoa em espírito incorruptível, que quando essa pessoa morre, o espírito dela é arrebatado e assim vive eternamente, vive a vida eterna. Ainda em Coríntios 15, versículos 50 ao 57. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu arguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o arguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Então a nossa salvação vem por intermédio da morte de cruz de Cristo. Cristo morreu na cruz para nos salvar. Então vamos ver agora como se entra no reino depois da cruz de Cristo. Lá em 2 Pedro, capítulo 1, do 5 ao 11. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai a vossa fé à virtude, e a virtude ao conhecimento, e ao conhecimento a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade o amor fraternal, e ao amor fraternal o amor. Porque se em vós houver e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estareis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto nunca jamais tropeçareis, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno e de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Que é praticamente a mesma coisa que diz lá em Gálatas, capítulo 5, versículos do 22 ao 25. Mas o fruto do Espírito é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em Espírito, andemos também em Espírito. Romanos 11, do 1 ao 4. Digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum, porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias? Como fala a Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas e destruíram os teus altares, e só eu fiquei, e buscam a minha alma. Mas que lhe diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos a Baal. Realmente, e essa passagem está lá em 1 Reis, capítulo 19, versículo 18. Também deixei ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Continuando então em Romanos 11, versículos do 5 ao 14. Assim, pois, também agora nesse tempo ficou um remanescente segundo a eleição da graça. Mas se é por graça, já não é pelas obras.
De outra maneira, a graça já não é graça. Se, porém, é pelas obras, já não é mais graça. De outra maneira, a obra já não é obra. Pois que o que Israel buscava não o alcançou, mas os eleitos o alcançaram, e os outros foram endurecidos. Como está escrito, Deus lhes deu espírito de profundo sono, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem, até ao dia de hoje. E Davi diz: torne-se-lhes a sua mesa em laço, e em armadilha e em tropeço, por sua retribuição. Escureçam-se-lhes os olhos para não verem, e curvem-se-lhes continuamente as costas. Digo, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua queda veio a salvação aos gentios, para os incitar aos ciúmes. E se a sua queda é a riqueza do mundo, e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude? Porque convosco falo, gentios, que enquanto for apóstolo dos gentios, exalto o meu ministério, para ver se de alguma maneira posso incitar aos ciúmes os da minha carne e salvar alguns deles. Então Paulo ele quer salvar alguns da carne dele, ou seja, que é os judeus, que o reino foi tirado. Porque agora o reino pertencendo aos gentios, mesmo os judeus, aquele que crê em Cristo, ele pode ser salvo também. Olha que interessante esse versículo 7 que acabamos de ler. Pois que o que Israel buscava não o alcançou, mas os eleitos o alcançaram, e os outros foram endurecidos. Esses eleitos foram os profetas, os ungidos, aqueles 7.000, foram esses que são os eleitos de Deus. O restante da tribo, eles mataram os profetas, apedrejaram, eles foram rebeldes, eles se prostituíram, eles desobedeceram ao Deus. Por esse motivo, Deus tirou o reino de Israel para dar aos gentios. E esses eleitos, aqueles eleitos que nós vimos em Lucas no começo, são os profetas, são esses 7.000, são esses santos ungidos do povo de Israel. E por causa da transgressão do próprio povo de Israel, que se prostituiu, que desobedeceu a Deus e que mataram esses próprios povos que Deus enviou a eles, foi que Deus tirou o reino de Israel através de Jesus, trazendo espada para eles, no julgamento que os apóstolos vão fazer no dia da sua vinda e que já aconteceu. Porque a vinda de Jesus não é para os gentios, é para os judeus, é para as 12 tribos, é para o julgamento das 12 tribos, porque mataram os profetas, porque rejeitaram Jesus, é para o julgamento daquela geração. Olha lá o que diz em 2 Timóteo, capítulo 2, versículos do 10 ao 12. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Palavra fiel é esta, que se morrermos com ele, também com ele viveremos. Se sofrermos também com ele, reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Então aí vimos que os escolhidos, Paulo ele quer que os escolhidos também recebam a salvação que está em Cristo e que será no dia da vinda do Senhor. Aqueles que morrem depois da cruz, eles recebem essa salvação em Cristo. E aqueles que foram escolhidos, eles não haviam ainda recebido. Hebreus capítulo 9, versículo 28. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para levar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Então quem espera a Cristo para a salvação? Os escolhidos, aqueles que morreram antes da cruz, que não receberam o Espírito Santo através da sua morte de cruz. E aqueles que morrem depois da cruz de Cristo, aqueles que creram em Jesus, que receberam o Espírito, eles já receberam a salvação. Eles vivem a vida eterna com Cristo, reinando com Cristo. Então a vinda de Cristo é para a tribo de Israel, é para aqueles escolhidos que foram mortos pelo próprio povo de Deus,
por Israel, que são os profetas, aqueles 7.000 são os santos de Israel, que não receberam o Espírito, que não receberam a salvação por Cristo, mas que morreram antes da cruz. E por causa da morte deles, foi que veio a espada a Israel, o julgamento a Israel. E, consequentemente, o reino foi tirado de Israel e entregue aos gentios. Então, por que todos acreditam hoje que Jesus vai vir para buscar a sua igreja? Bom, a verdade é que não existe passagem nenhuma dizendo que Jesus vem buscar a igreja dele. Não existe versículo nenhum dizendo que Jesus vem buscar a sua igreja. Mas o que aconteceu então? O que aconteceu foi que lá atrás, há séculos atrás, lá no tempo em que a Igreja Católica ela recebeu a autoridade do Império Romano, então o Império Romano ele estava sobre uma crise econômica e eles precisavam fazer algo. Nesse momento, então, começaram a ser criadas várias indulgências, onde o próprio povo era cobrado pelos pecados dele. O povo tinha que pagar pelos seus pecados para a igreja e, dependendo do pecado, o valor aumentava. Nessa mesma época, a leitura das escrituras era feita com um representante da igreja, a leitura era manipulada. O povo não poderia ter a leitura livre, a leitura aberta para ter o próprio entendimento. Então foram criadas doutrinas do tipo do devorador para que pusessem medo nas pessoas para elas poderem pagar essas indulgências. Doutrinas também como Satanás, o diabo, foram doutrinas da própria Igreja Católica para pôr medo no povo. E a vinda de Jesus, nem a própria Igreja Católica concordava no começo que a vinda era para buscar a sua igreja, mas ao longo do tempo ela foi incluindo esse tipo de doutrina para que as pessoas acreditassem que Jesus vinha buscar aquela igreja, buscar eles e para que eles pudessem pagar as indulgências e assim estar livres dos seus pecados para ir com ele. Mas essa doutrina é uma falsa doutrina, pois vemos nas escrituras que não há nenhuma passagem dizendo que Jesus vem buscar a sua igreja. E sim, esses eleitos foram os profetas, foram aqueles ungidos da tribo de Israel que foram mortos por próprio Israel, pelo próprio povo de Deus, e por causa disso Jesus, ele veio com espada para tirar o reino do povo de Israel e dar o reino aos gentios e trazer assim a salvação, visto que é uma doutrina que não faz muito sentido, porque se Jesus ele trouxe a salvação pela sua morte de cruz, então na sua vinda ele ressuscitaria aqueles que já estão salvos com ele lá em cima, desde a sua morte de cruz, e ressuscitaria também aqueles que foram jogados no lago de fogo desde lá da sua morte de cruz. Então ressuscitaria esses dois grupos, daria um corpo físico para eles, transformaria um corpo físico, pegaria a igreja que ele veio buscar, depois de ter ressuscitado esses, levado ao céu, levaria a sua igreja também ao céu, chegando lá, separaria novamente aqueles que já estavam salvos com ele lá em cima e colocaria à direita, e aqueles que tinham sido jogados no lago de fogo colocaria à esquerda. E aí os salvos ficavam lá e os que estavam no lago de fogo voltariam para o lago de fogo. Não faz o menor sentido. Para isso tem que negar a cruz de Cristo, tem que negar que Cristo ele salva. E aí Jesus ele vem, ele vai ressuscitar os mortos, ressuscita num corpo e transforma esse corpo em corpo incorruptível, sobe com eles e aí pega a sua igreja que está aqui e também sobe, arrebata a sua igreja junto com eles. E aí ficam algumas pessoas aqui sem saber o que está acontecendo. Bom, aí faz sentido, mas para isso tem que negar a cruz de Cristo. Essa doutrina faz com que as pessoas neguem a cruz de Cristo. Se Jesus já veio então, quando foi e por que não tem nenhum relato? Bom, ele já veio e tem relatos sim, existem relatos históricos e registrados, mas que não foram considerados como a vinda de Cristo, justamente por causa daquele versículo que nós lemos lá no começo de Lucas. Lembram do segundo versículo que Jesus pergunta: quando eu voltar, será que acharei fé na terra?
Pois é, foi isso que aconteceu. Jesus voltou, ele não achou fé e as pessoas não reconheceram que foi a vinda dele. Portanto, começaram a ensinar falsas doutrinas, outras doutrinas, tudo por causa da operação do erro de que falou o apóstolo Paulo. Bom, se ele veio, então eu vou deixar no link, eu vou deixar na descrição desse vídeo um link com uma playlist com 6 vídeos explicando sobre a vinda dele, quem foi o anticristo e as profecias de Daniel, como se encaixam perfeitamente em todo o estudo, em 6 vídeos e o dia da sua vinda. Eu vou deixar, né, uma playlist com esses 6 vídeos e uma outra playlist também com 3 vídeos explicando sobre Satanás, a prisão de Satanás e os 1000 anos, também assim explicando os demônios e a serpente no jardim do Éden. Vou deixar no primeiro comentário e no final de tela deste vídeo também. Após esse vídeo, deem uma olhada nessas playlists, que vocês vão ver, vão se surpreender com as informações que tem nesses vídeos. Bom, eu vou ficando por aqui, eu espero que você tenha gostado e eu te espero no próximo vídeo. Até lá!